Conheça o seu novo ambiente online de aprendizagem. Estúdio, sua jornada acadêmica na palma da sua mão. Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder, no PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Livros impressos e digitais. Essa sempre foi uma das vantagens que a Unicesumar entregou para os seus estudantes. Mas nesses últimos tempos a gente parou para fazer algumas contas e, sinceramente, ficamos um pouco preocupados. De todos os livros impressos que produzimos anualmente, 200 mil não encontram o seu destino, as prateleiras dos nossos estudantes. Preocupante, não é mesmo? Mas juntos a gente pode mudar essa situação. Sabe como? Com o projeto Meu Papel no Mundo. Funciona assim. Vamos começar apresentando uma nova possibilidade aos nossos estudantes. Optar por receber ou não o livro impresso a partir do segundo módulo do curso. Essa simples alternativa pode mudar tudo. Ela significa menos papel, menos energia na produção, menos combustível no transporte e menos desperdício de livros. Para melhorar ainda mais, todo o dinheiro economizado no processo de produção, distribuição e armazenamento dos livros vai ser revertido em doações de alimentos para inúmeras entidades de assistência social localizadas nas cidades dos nossos estudantes participantes. Com isso, meio ambiente e sociedade saem ganhando. Participe e exerça o seu papel no mundo. Olá, querido aluno, tudo bem? Eu sou o professor Victor Biazon e essa é a nossa aula de Fundamentos de Marketing. E hoje, como podem ver, num ambiente diferente, um ambiente profissional. Afinal de contas, estamos aqui para aprender a ser o melhor profissional que nós podemos. E para isso, é preciso que a gente saiba construir a nossa marca. Dentro da disciplina, já passamos por uma trajetória, conhecendo os conceitos de marketing, o mix produto, preço, praça, promoção. Certamente você já tomou algumas decisões acerca do segmento de mercado no qual você irá atuar. Também passamos pelo entendimento do que é pesquisa de marketing. E agora, professor, o que vamos abordar? O que vamos trabalhar na nossa aula de hoje? Vamos lá? Prepare-se. Para atingir resultados, precisamos de estratégia. Isso mesmo. Para que a gente possa ser o melhor profissional, construir a nossa marca, é preciso que tenhamos conhecimento deste mercado e tenhamos também conhecimento dos nossos produtos, do nosso potencial, até para que a gente possa traçar as melhores estratégias e ser o profissional que a gente pode e merece ser. Então, eu começo o nosso bate-papo com algumas perguntas que, claro, eu espero que você responda ao longo da nossa conversa, ao longo da nossa aula. Primeira coisa, quais são suas metas como profissional de design? O que você já estabeleceu? Onde você quer chegar? Como pretende alcançar essas metas? Sim, porque se você estabeleceu que quer chegar a algum lugar, é necessário que você tenha o mínimo de entendimento de como vai fazer para chegar lá. Outra coisa, você já conhece o mercado? Já conhece o público? As estratégias que vai utilizar para ser o profissional diferente, o melhor profissional com os seus diferenciais? Sim? Não? Eu convido você a pensar sobre tudo isso. E ao longo dessa reflexão, desse pensamento, a gente vai aprendendo um pouquinho mais com os conteúdos das unidades 4 e 5 da disciplina de Fundamentos de Marketing. Nossa agenda de aula vai tratar de quê? De estratégia, de matrizes estratégicas, de posicionamento,
Diferença entre valor, custo e benefício e também portfólio. Isso mesmo, você que está curioso para saber o que é um portfólio, como fazer um portfólio, tem hashtag Fica Dicas para você. Então, hoje tem uma aula diferente, hoje tem uma aula aqui no ambiente profissional para que a gente possa bater um papo um pouco mais próximo, até para que você possa se sentir no seu escritório de design. Vamos nessa! Começando aqui com um texto para reflexão. Preferência e experiência estética do consumidor em design. Ao longo dos nossos bate-papos, a gente trabalhou bastante com esse vínculo consumidor, o que o consumidor quer, o que ele espera, quais são suas expectativas. E outra coisa que a gente também deve levar em consideração são os atributos subjetivos que cada consumidor tem. Atributos esses que faz toda a diferença na hora dele escolher um projeto, por exemplo, com relação às cores, com relação às formas, com relação ao design. Então, atributos como cor, forma, influenciam a percepção de peso, volume e eficiência de alguns produtos, por exemplo. Uma cor pode fazer um produto parecer mais limpo e mais funcional do que outro, ou fazer com que pareça maior do que o outro, e isso influencia a preferência do consumidor. Como o design influencia o consumo? Você acredita que a forma, o design, influencia o produto? Você acredita que um livro, por exemplo, um livro simples do Pequeno Príncipe, ele teria mais aceitação ou menos aceitação que um livro completamente estilizado, que um livro diferenciado? Você acredita que, além da leitura, o fato de nós termos um livro que projeta imagens para a gente, você acredita que teria mais aceitação? É mais interessante? Sim? Não? Vou aguardar suas respostas. E qual mercado eu vou escolher? Quais as características do meu público? Eu sei que a gente já está conversando sobre isso desde o nosso primeiro encontro, mas vale ainda essa reflexão. A quem eu me dedico? Qual é o público que eu pretendo atingir? Eu preciso conhecer, e eu sei que você já fez pesquisa sobre isso, porque foi assunto da nossa aula passada. Mas preciso que a gente pense ainda mais sobre isso, sobre esse mercado consumidor. O link está aqui para que vocês possam saber mais a respeito disso. Começando então sobre estratégia, primeiro assunto da nossa aula, primeiro assunto do nosso bate-papo. Para atingir resultados, precisamos de estratégia. Fato. Mas professor, o que é uma estratégia de marketing? O balãozinho que nos diz. Estratégia é uma forma de pensar no futuro integrada no processo decisório, com base em um procedimento formalizado e articulador de resultados. Basicamente, estratégias são formas, são caminhos, são etapas, são passo a passo de como iremos executar para alcançar resultados. Ou é a forma diferenciada de como a sua empresa se posiciona, se coloca diante do mercado. Por exemplo, você, como designer, já pensou qual é o seu posicionamento? Como você vai fazer a sua estreia no mercado? Esse é um ponto também que você deve refletir. Agora que a gente sabe o que é estratégia, que são caminhos a serem percorridos por nós, pelas empresas, para alcançar um diferencial, a gente pode conhecer também algumas matrizes estratégicas que vão nos auxiliar a separar algumas características positivas que temos e também a compreender como os nossos produtos estão colocados no mercado. São ferramentas que vão contribuir para que nós, gestores, possamos analisar o posicionamento do produto diante do mercado e assim elaborar algumas estratégias ou estratégias mais adequadas de acordo com o que é apresentado nas matrizes que a gente vai discutir. Matrizes, para tirar a dúvida, nada mais são do que alguns modelos, um esquema gráfico. Como designer, você sabe que o esquema gráfico, um desenho, representa muito bem algumas ideias. Então, matrizes estratégicas são orientações, são esquemas de como a gente pode monitorar a nossa marca, o nosso produto dentro do mercado. A gente precisa, como a primeira dica em termos de matrizes estratégicas, em termos de planejamento estratégico de marketing, que é o que você precisa fazer para ser um bom profissional,
é comunicar quem você é. Na busca por este mercado de trabalho, a gente precisa saber quem somos, até para que a gente possa comunicar para os outros quem nós somos, que tipo de profissional nós somos. Para isso, a gente precisa estabelecer quais são as nossas missões, ou qual é a nossa missão, visão, princípios e valores. Que é a missão, professor? É a razão de ser da sua empresa. Quando você for colocar lá o seu nome na fachada, o seu nome na frente, ele precisa vir com uma missão muito forte. O porquê de você estar ali. E não vale falar que você só quer ganhar dinheiro. Tem que ser uma missão de como você vai entregar produtos ou serviços para os seus clientes. A sua visão, que é onde você quer estar daqui a determinado tempo. Além de que é necessário que tenhamos princípios. Aqueles princípios que temos como pessoas, princípios de valores éticos, princípios de não passar ninguém para trás, princípios de ser o melhor profissional que podemos ser. Além de que precisamos ter alguns valores, algumas virtudes que vão colaborar para que o nosso profissional, a nossa caracterização possa acontecer, para que a gente possa moldar, para que a gente possa se enxergar como uma marca, como uma empresa. Pensando nisso, eu proponho a vocês um exercício a partir de uma outra matriz, que é a matriz SWOT. SWOT é um acróstico de siglas em inglês que significam forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. No português seria a FOFA. E aí a gente pode fazer o exercício de nos conhecermos. Como você é a sua empresa, você é a sua marca, tudo que eu estou falando aqui é um exercício também pessoal. Este FOFA, ou esta análise SWOT, ela permite que a gente olhe para dentro e encontre em que a gente é bom, quais são os meus pontos fortes como pessoa e como profissional. E também que a gente olhe quais são os nossos pontos fracos, o que a gente pode melhorar. Essa análise interna vai fazer com que você aprenda sobre você e uma vez que você não estiver satisfeito com as competências que você tem, você vai também traçar meios para alcançá-las. Por exemplo, como um profissional de design, é importante que tenha como ponto forte criatividade, é importante que tenha como ponto forte a arte de desenhar. Mas se você tem como ponto fraco o desenho mão livre, que você possa treinar para poder desenhar melhor ou que você possa dominar um programa, dominar um software que traduza os desenhos que você quer fazer, que traduza o produto que você quer criar. Uma vez que você faz esse exercício, você consegue enxergar de uma forma mais fácil oportunidades e ameaças. Essa é uma análise exterior, é uma análise do lado de fora da nossa empresa, do nosso profissional. Que tipo de oportunidades a gente tem no mercado? Como o design de produtos. Por exemplo, será que os seus clientes, será que a sociedade, os consumidores, as pessoas de forma geral, estão satisfeitas com os produtos que elas têm? Será que eu estou satisfeito com as canecas que temos hoje em dia? Não. Então, se eu percebo que os clientes querem canecas diferentes, eis uma oportunidade de mercado para eu desenvolver canecas que tenham designers diferenciados. Essa aqui, por exemplo, ao colocar água quente, ela muda de cor. São produtos diferenciados para um público selecionado, são oportunidades de mercado. Ameaças, também temos concorrentes, temos produtos substitutivos. Um produto substitutivo para essa caneca, por exemplo. Qualquer outra caneca, qualquer canequinha, qualquer coisinha pode servir para poder colocar chá, água ou o que eu quiser tomar numa caneca. São ameaças. Como é que eu vou me desvencilhar dela? Como é que eu vou superar essas ameaças? Se eu não primeiro identificá-las, como é que eu vou transpô-las? Por isso, a matriz SWOT é uma excelente opção para você fazer essa análise interna e essa análise externa. E aí eu deixo como dica para vocês, você viu esse cara bonitão aqui? Sou eu mesmo. Eu gravei um vídeo falando sobre o projeto de vida, que com certeza vocês já conhecem. Gravei falando sobre essa análise SWOT, sobre essa análise que podemos fazer de nós mesmos enquanto profissionais.
Então eu faço a sugestão de vocês assistirem o vídeo, cujo link está aqui no finalzinho da página, tá ok? Então baixa os slides e você vai conseguir assistir a este vídeo. Outras estratégias competitivas que a gente pode e deve utilizar é o benchmarking. O que é isso, professor? O benchmarking permite a identificação de organização que se destaca na execução de uma função ou uso de práticas como referência para melhorias. Professor, não entendi nada. Explica mais. Continuando. O benchmark serve para confrontar características de produtos, serviços e processos de uma outra empresa, de uma empresa concorrente, inclusive. Empresas que você enxerga como inovadoras, empresas ou profissionais que você enxerga como melhores, que tenham melhores práticas, que tenham melhores projetos ou que já tiveram premiações por projetos de produtos interessantes. E aí você vai fazer um esforço para poder compreender o que e como essas empresas ou esses outros profissionais agem. Na verdade, benchmarking é uma estratégia de espiar pelo buraco da fechadura o que os seus concorrentes estão fazendo. Mas não é só os concorrentes que a gente pode observar. Eu não preciso observar um outro design de produto apenas. Eu posso observar qualquer outra empresa, qualquer outro profissional que também tenha uma marca, sobre como ele age, como ele lida com os clientes, como ele lida com as inovações, como ele busca informações sobre o seu mercado, sobre os seus consumidores. Olhando pelo buraco da fechadura, eu vou aprender com ele e ao trazer essas ideias para minha empresa, para minha marca, eu vou me adaptar. Até porque eu dificilmente vou conseguir executar uma estratégia exatamente igual a que um concorrente ou que uma outra empresa executa. Logo, eu vou observar, verificar o que é interessante, trazer para mim e adaptar a minha realidade, ao meu mercado, à minha profissão. Mas vale a pena o exercício de olhar pelo buraco da fechadura e conhecer o que esses clientes, concorrentes, pessoas, sociedade, enfim, está fazendo. E trazer para você as melhores práticas, inovando sempre e trabalhando com superações diárias. Eu tenho também, eu só estou me usando como exemplo hoje, em 2015 eu participei como fonte de uma matéria para a revista da Associação Comercial aqui da cidade de Maringá, que falava sobre a inspiração vem da concorrência. Então não se trata de plágio. O benchmarking é uma prática saudável e recomendada por especialistas, tipo esse especialista que aqui está, para melhorar produtos, serviços e práticas, encurtando alguns caminhos. Porque de repente eu não sou tão criativo assim ou eu não consigo encontrar soluções. Eu posso olhar o meu concorrente, eu posso olhar para fora e tentar enxergar a partir de ali oportunidades, tentar enxergar a partir de ali algumas soluções. Então temos a matéria aqui, ó, o link da matéria completa está aqui disponível para vocês. Mas fala o seguinte, ao observarem o mercado, é possível que as empresas se deparem com práticas de sucesso em produtos, serviços ou performance. E é necessário então que a gente traga essas performances para a nossa realidade, fazendo as devidas adaptações e melhorando os nossos resultados. Então funciona muito bem, é possível e eu sugiro que vocês apreciem sem moderação, além da reportagem, a prática do benchmarking. Passando agora para um outro assunto. Nós já discutimos a diferença entre preço e valor. Preço é o valor monetário, por exemplo, que a gente paga por um produto. Por exemplo, imaginando que eu paguei R$10 nessa caneca. O preço dela é R$10. Mas a gente sabe que uma caneca que muda de cor não vai ter o preço só de R$10. Ela custa pelo menos uns R$50. E aí eu verifico se eu julgo valor, se eu dou o devido valor aos R$50 que eu pagaria para eu adquirir uma caneca dessa. Uma outra coisa que a gente pode pensar, e aí o gráfico nos ajuda, é compreender como que os consumidores vão pesar estes custos e estes benefícios. Para que ele possa falar, não, eu acho viável pagar R$50 nessa caneca, ou não. Então são
decisões que o consumidor toma, e a gente precisa compreender como funciona essa balança. O valor percebido pelo cliente e o grau de satisfação que ele tem ao consumir ou comprar determinados produtos. Aqui temos que benefícios são traduzidos em benefícios funcionais, sociais, pessoais e experimentais. Professor, o que seria um benefício funcional? Ao comprar uma caneca, qual é a função de uma caneca? Colocar líquidos aqui dentro e consumir. Essa caneca vai conseguir cumprir esse benefício? Sim, eu vou conseguir colocar líquido aqui dentro, agora está vazio, e ingeri-lo? Sim, ok. Então, eu enxergo benefícios funcionais. Essa caneca vai me trazer benefícios sociais? De repente, se você vier até a minha sala e ver que eu tenho uma caneca dessa, você vai falar, poxa, que cara descolado, que cara bacana, é um produto super arrojado. Eu confio em alguém que tem uma caneca dessa. Então já me trouxe benefícios sociais. Benefícios pessoais. Me dá prazer ter uma caneca como essa. Assim também como me dá prazer ter um copo como esse, super diferente, combina com as cores e é um benefício pessoal para mim. Eu enxergo um benefício pessoal colocar água, que inclusive também está vazia, colocar água aqui e ir consumindo água ao longo do meu dia. E benefícios experimentais. É eu poder experimentar o produto e falar, vale a pena, vou comprá-lo. Essa balança de benefícios tem que estar mais pesada do que os custos que o cliente enxerga. Custos esses monetários, de quanto vou pagar por essa caneca, custos temporais, quanto tempo eu vou gastar para encontrar essa caneca, estacionar o meu carro, pagar e voltar para casa, custos psicológicos. Vai sofrer muito, eu vou sofrer muito tendo que andar no trânsito, enfrentar fila, vai me custar demais, não quero. Ou benefícios comportamentais, que é o fato de eu ter que partir, agir, escolher uma caneca, olhar na vitrine, isso me gera de repente um padrão de compra. Se o cliente enxerga que os benefícios são maiores que os custos, ele leva o produto para casa e vai estar satisfeito. Enxerga um custo-benefício positivo. Agora, se o cliente enxerga que os custos pesam mais do que os benefícios, dificilmente ele vai comprar o seu produto. Então eu não posso pensar simplesmente no design, no desenvolver. Eu tenho que pensar em que benefícios aquele produto que eu estou desenvolvendo vai gerar para o meu cliente. E eles precisam ser maiores que os custos que ele mesmo, esse cliente mesmo, vai enxergar. Para a gente pensar em custo-benefício e valores, e neste mundo social de consumidores, eu deixo como sugestão para vocês um vídeo que fala sobre o marketing sensorial. O que é marketing sensorial? Você já foi em alguma loja que tem um cheiro muito característico? O Boticário, por exemplo. Dificilmente a gente vai entrar numa loja do Boticário e não sentir aquele aroma gostoso. Isso é marketing sensorial, porque é feito de propósito. As cores também chamam a atenção. Então, quando você vai a um restaurante, por exemplo, as cores que esse restaurante tem, as cores de um quadro, as cores de um produto também chamam a atenção e são atributos diferenciais para que você escolha comprar ou não um produto. Sabores. Sabores também fazem diferença na escolha. Eu gosto mais de doce, eu gosto mais de salgado, enfim. O marketing sensorial faz com que os consumidores tomem suas decisões com base em algumas características. Tudo isso é produto de venda. Então, para que vocês saibam um pouco mais sobre isso, hashtag fica a dica, o link está aqui, vale a pena assistir o vídeo de marketing sensorial. E agora a gente fala de portfólio. Eu sei que vocês estão ansiosos, desenvolvendo o portfólio de vocês, para ganhar nota, claro, mas também para que esse portfólio possa ser um produto, fruto do seu trabalho. Professor, o que é portfólio? Vamos lá. Você é um design home office? Você é um design office residencial? Você já escolheu o segmento de mercado em que você vai trabalhar. Que tipo de produtos você vai desenvolver? Você tem um portfólio. Então, de repente, eu vou trabalhar com produtos de cozinha, fazendo canecas. Esse é o meu produto. Outros profissionais certamente concorrem com você. Outras canecas são fabricadas, outros modelos diferentes de canecas são feitos.
Logo, eu preciso ter um portfólio dos meus produtos para agradar clientes. As empresas muitas vezes estão em mais de uma linha de negócio. Então eu não vendo só caneca, eu vendo caneca, vendo copos, vendo jarras, enfim, eu não vendo só uma linha. E isso faz com que a gente tenha então um leque maior de produtos. Sendo assim, a empresa tem um grupo ou um portfólio de unidades de negócio, semelhantes a um investidor com um portfólio de ações. Essas empresas, como a Coca-Cola, por exemplo, que vendem refrigerante, suco e água, elas trabalham com unidades estratégicas de negócios diferentes. E elas precisam de estratégias diferentes, elas precisam entender que os seus produtos são diferentes, que o seu mercado consumidor também é diferente e respeitar essas características. Então, dentro de um mercado como um todo, eu separo aqui o meu mercado consumidor, a minha segmentação, o meu foco de atuação. Por isso que eu estou batendo nessa tecla desde o nosso primeiro encontro. Qual é o seu produto? Sabendo qual é o seu produto, fica muito mais fácil investigar e compreender qual é o seu mercado. Diante disso, pensando em como agradar, em como oferecer o seu produto, em como oferecer você como profissional de design para este mercado, é que a construção de um portfólio faz todo sentido. Por isso, eu gostaria de ajudá-los mais uma vez a como desenvolver este portfólio. Sendo assim, eu trouxe algumas sugestões, algumas dicas para você melhorar o que eu sei que você já está fazendo, que é a construção do seu portfólio. Para isso, peço licença para chegar aqui. Vamos conhecer o que é um portfólio. Eu dei uma googlada simples e encontrei alguns sites que eu achei bem interessantes para apresentar para vocês. Esse aqui fala sobre como fazer um portfólio ou o que colocar no portfólio. Então aqui tem algumas dicas para você montar e criar um portfólio ideal. Antes de procurar por um emprego, eu preciso valorizar o meu trabalho. Então, neste mundo onde a gente está procurando por um emprego, a criação de um portfólio, de um currículo interessante que valorize quem eu sou, valorize meu trabalho, valorize meus atributos, é extremamente importante. Então, é uma dúvida aí tanto para quem está pensando em procurar um emprego na área de design, publicidade e qualquer outra que exija um portfólio, principalmente quando você não tem experiência profissional. E aí o texto traz algumas dicas para o seu portfólio. Por exemplo, se você já é um profissional e já tem produtos feitos, entregues, não coloque muitos trabalhos dentro de um portfólio para não cansar, para o cliente não enjoar. Se for um portfólio impresso, destaque a melhor peça colocando na página à direita, porque é normalmente o local onde nós olhamos ao virar uma página. Por exemplo, antes de começar a montar o seu portfólio impresso, selecione os seus melhores trabalhos, coloque numa pasta e depois faça a escolha do melhor, do que é mais representativo. Enfim, temos aqui diversas dicas. Uma que eu achei interessante é o portfólio estudantil. De repente é nesse momento que nós estamos cursando o curso de design de produto, ou curso de design, e eu preciso procurar emprego, mas eu não tenho experiência. O que eu posso fazer? Se você não tem nenhuma experiência profissional, criar um portfólio estudantil é uma opção. Quer dizer, eu posso colocar os trabalhos que você desenvolveu aqui no curso. O desafio do Prof. Biazon, o desafio que você vai ter em outras disciplinas, os mapas que você desenvolver em outra disciplina, todos eles podem ser colocados no seu portfólio, na sua pasta de apresentação. Olha que bacana! Já pensou quantos projetos, quantos produtos, quantas ideias você vai poder incluir nesse seu portfólio de apresentação a cada disciplina que você cursar? Então utilize isso de forma estratégica para que você possa ir criando e tendo excelentes notas ao longo do seu processo de ensino-aprendizagem e incluir esses projetos como projetos autorais. E aqui tem outras dicas. Temos também um outro site que fala sobre dicas de um portfólio de moda. Eu trouxe o produto de moda porque é um produto que vende bastante e trabalham com cor. Eu gosto disso. Dica 1.
Trace o seu objetivo. Por que eu estou fazendo o meu portfólio? Qual é o meu objetivo? É conseguir um emprego? É me destacar no mercado? Então eu preciso utilizar meios para realmente alcançar esse objetivo. Depois, selecione o seu material. Faça um esboço, faça um ensaio. Enfim, podemos partir para a fase de criação e depois para a fase de revisão. Vou deixar vocês lerem todas essas dicas. 10 dicas ao montar o seu portfólio online ou como website. Também temos aqui algumas sugestões. 10 modelos de portfólio. Ah, professor, quer dizer então que você vai sugerir para a gente alguns exemplos. Temos aqui algumas sugestões de portfólio que você pode criar. Então, hashtag fica a dica, temos aqui algumas sugestões para você montar o seu trabalho. Esse professor é muito bonzinho, não é verdade? Que eu espero que você fale que sim. Professor, como eu encontro essas dicas? Como eu encontro esses links? Tcharam! Temos aqui alguns exemplos e dicas para você conferir. Tomei a liberdade de colocar aqui um portfólio que nada mais é do que um currículo elaborado. É um currículo que tem cor, tem a foto do profissional, que é facultativo, tem os trabalhos, tem as experiências. É um currículo um pouco mais elaborado, é um currículo que pode ter mais páginas além de uma página só, porque se eu estou falando em portfólio eu tenho que apresentar projetos. Então eu posso ter uma capa bem diferenciada, com cores, e a separação lá interna com os meus trabalhos, com os meus projetos, segmentado, por exemplo, projeto de cozinha, projeto de copos, projeto de caneca, enfim, dá para segmentar muito bem. Valeu? Acho que essa super dica vai ajudá-lo a desenvolver o seu portfólio de trabalho. Partindo para mais um assunto, vamos falar agora de posicionamento. Falei a respeito disso lá no início da aula e agora a gente volta a pegar pesado nesse assunto. Mas o que é um posicionamento? Quando a gente fala em posicionamento, a gente imagina em posição, por isso a figura do GPS. Onde estou? Como designer, você já sabe qual é o seu posicionamento de mercado? Aliás, você já sabe em qual mercado você vai atuar? Já sabe qual é o seu produto? Já sabe qual é o seu mercado? Já conseguiu decidir como você vai se posicionar? Sim? Não? Vamos saber um pouco mais sobre isso. Um produto ou um projeto, ele não deve ser só um produto. Nós já discutimos isso lá na aula 2, quando a gente falou de mix de marketing. Esse seu produto, esse seu projeto, ele deve ser um veículo disseminador do valor da sua marca, do seu sucesso, e isso automaticamente vai aumentar o seu prestígio social, o seu prestígio enquanto profissional. A sua marca, você quer que ela fique lá em cima, no top of mind, seja a primeira marca, o primeiro profissional de design de produtos quando for feita uma pesquisa com consumidores, por exemplo. Então, se você quer que o seu nome tenha destaque, você tem que criar isso. E para isso precisamos de posicionamento. Essa transferência de valor, ela pode se dar de diferentes formas e para isso a gente vai utilizar de algumas estratégias. Vamos trabalhar com exemplos aqui, professor, por favor? Sim! Então, posicionamento de mercado. Posição competitiva distinta e significativa na mente dos seus clientes. Vou me usar como exemplo de novo. O professor Biazon, ele é um profissional como qualquer outro. Ele é uma pessoa normal, tá vendo? Ele é um cara. Contudo, nas aulas de design ele teve um diferencial. Ele se colocou de forma diferente. Ele criou um posicionamento. Podemos dizer que sim. Até porque nós estamos tendo essa aula diferente. Já teve uma aula em um ambiente de escritório, em um ambiente profissional para o profissional de design? Olha que bacana. Então, certamente, as minhas ações, o meu vestuário, a minha forma de trazer exemplos, ela me posiciona. Este é o meu posicionamento enquanto profissional. Este é o meu posicionamento enquanto professor. Fazer coisas diferentes ou trazer o conteúdo de uma forma aplicada, de uma forma irreverente, mas que faça sentido para vocês enquanto alunos e futuros profissionais. Certamente, o professor Victor Biazon
vai ficar gravado aí na sua mente. Pelo menos eu espero que sim. Trabalhei ao longo dos nossos encontros para que isso aconteça. Quer dizer, eu estou criando o meu posicionamento, eu estou criando o meu espaço aí dentro da sua cabeça, aí dentro da sua mente. É fazer com que o produto ocupe um lugar de destaque na mente do cliente-alvo, o que é obtido por meio de um conjunto de ações mercadológicas, de ações de marketing, que podem ser, por exemplo, slogan. Os slogans de produtos que a gente ouve por aí, ou que a gente lê por aí, são também o posicionamento que esses produtos são, que eles têm. Coloquei aqui a clássica disputa entre Coca-Cola e Pepsi. Nessa disputa, que sempre acontece, a Coca-Cola vem com o slogan de Abra a Felicidade. Veja só, o produto, o líquido Coca-Cola, se coloca como felicidade na mente dos consumidores. Então, se você quer tomar uma dose de felicidade, tome uma dose de Coca-Cola. Esse foi o posicionamento adotado pela empresa, se colocar como felicidade. Já a Pepsi, ela entendeu que ela não é o primeiro lugar, ela entendeu que ela não é a primeira opção. Então ela já se posicionou naquela propaganda de alguns anos atrás com a expressão pode ser. Eu quero tal coisa. Não tem, só tem Pepsi. Pode ser? Pode ser. Ela já se entendeu como o segundo lugar, como uma outra opção. Este foi o posicionamento. Ela parou de querer brigar pelo primeiro lugar e passou a brigar pelo segundo. Então pode ser, eu aceito ser a segunda opção, mas que eu esteja no páreo. Estes são posicionamentos diferentes de um produto concorrente. Temos aqui outras estratégias de posicionamento, como eu falei, a gente vai utilizar estratégias de marketing para nos posicionarmos. O material da disciplina apresenta alguns atributos, apresenta algumas características de posicionamento que você pode utilizar. Aqui eu trouxe alguns exemplos. O posicionamento por atributos. Quando eu tenho cores diferenciadas, quando eu tenho um design diferenciados, mas que também a usabilidade é existente, é latente. Novamente, o exemplo da caneca. Não é só uma caneca. É uma caneca que tem cor diferenciada, é uma caneca que tem estilo, é uma caneca que tem uma funcionalidade diferente. Eu coloco um líquido quente e ela muda de cor. Tem atributos positivos, tem atributos diferentes de outras canecas convencionais. Assim também como este copo. É um copo para tomarmos água ou qualquer outro líquido que eu posso deixar no freezer durante 4 horas e esses cristais que estão aqui, esse gelzinho que está aqui quadriculado, eles vão congelar e vai manter o líquido congelado ou vai manter o líquido resfriado por uma quantidade de tempo maior. São atributos, são características desse produto. Exemplo, a Nokia, ela se coloca como o melhor celular. Então veja, ela já se posiciona como o melhor. Um outro exemplo são as características como os benefícios. Benefícios que, como você já sabe, podem ser funcionais, psicológicos, sociais, experimentais. Qual é o benefício que eu enxergo ao comprar o meu super copo? É um benefício funcional de eu poder ter líquido com mais tempo de gelado. Ele fica gelado por mais tempo porque ele tem características de congelamento. Então eu vejo um benefício, eu vejo uma função. Aí eu coloco como exemplo o leite ômega, que ele ele vem de um slogan de que é o leite do coração, porque o ômega 3 faz bem para o coração, então ele faz o trocadilho. E como exemplo maior, como um produto ou uma experiência, eu coloco as estratégias de posicionamento de usuários. Por exemplo, os usuários do Copacabana Palace. É o público ao qual se direciona. Quando o Copacabana Palace vai fazer uma comunicação, ele não vai se colocar para qualquer cliente, porque não é qualquer consumidor que vai se hospedar lá. Concorda? Pelo preço, pelo status, pelo diferencial que o hotel tem. Então ele vai se colocar, ele vai se posicionar como um produto top, como uma experiência que não é para qualquer um, que é para poucos. Assim como usamos a estratégia de posicionamento de usuários, ou foi utilizada pelo desodorante Old Spice, que trabalha com o slogan:
O orgulho de ser homem está de volta, do homem macho. Eles trabalham com a figura do Malvino Salvador, que se coloca como um homem macho, um homem de antigamente. São as linguagens da comunicação. Então ele fala diretamente com o público. Eu estou falando com o homem de verdade, ou com o homem macho de verdade. Essa é toda a comunicação, a identidade visual da empresa, a identidade visual do produto. Ele se posicionou dessa forma, usou como estratégia se colocar como o homem de verdade. Então não é qualquer homem que pode utilizar o desodorante, é o homem de verdade. Então veja, nós temos aqui algumas características, inclusive os slogans desses produtos são diferenciais que ditam ou que gritam até o seu posicionamento. Se você é do meu tempo, já assistiu muita propaganda da Brastemp e temos o slogan, não é assim uma Brastemp. Esse slogan, esse posicionamento pegou tanto da Brastemp se colocando como uma marca num patamar superior, que até hoje em dia a gente utiliza essa mesma frase para outros produtos. Eu vou comprar um carro. Não é assim uma Brastemp, mas é um carro que vai ter sua serventia. Então veja como que isso pegou. Se fosse agora, viraria meme, com certeza. E aí, falando um pouco sobre a comunicação, sobre comunicar esse posicionamento da empresa. Essa figura está dizendo, esse muro sendo construído, que você como profissional, você não pode ficar em cima do muro. Você tem que tomar partido. Você precisa dizer, você precisa comunicar ao mercado qual é o seu posicionamento. Eu vou querer atender qualquer pessoa, eu vou querer trabalhar com qualquer segmento. Eu acho que você pode se complicar. É necessário que você se posicione, que você determine com o que você vai trabalhar, com como você vai trabalhar, com que tipo de produto você vai trabalhar. Uma vez que você decidir, que você descer de cima do muro, você deve comunicar à sociedade sobre esse seu posicionamento, sobre o que te destaca, sobre o que te diferencia. Então, como o texto diz, após definido esse posicionamento, a empresa, você, deve sinalizar como você deseja ser visto pelo mercado, por qualidade, por preço, por embalagem, por um slogan. Então, quem é você? Como é que você quer que o mercado te reconheça? Essa é uma coisa que você precisa pensar. Para clarear um pouquinho, eu trago como exemplo nós, a Unicesumar. Certamente você já leu essa comunicação ou já ouviu a comunicação de que nós somos nota 4 no MEC. Essa nota 4, em uma escala que vai de 1 a 5, significa que nós temos um padrão de excelência que pouquíssimas instituições de ensino no Brasil possuem. Então, qual é o nosso posicionamento? É que a Unicesumar é melhor em qualidade, melhor que muitas outras. Este é o 8º ano consecutivo em que a gente consegue manter esse IGC 4. O que é esse IGC? Somando-se as notas obtidas por todos os cursos, nós conseguimos chegar a uma escala, ao número 4, como eu disse, na escala de 1 a 5. Então significa que a gente tem muita qualidade, que a qualidade daquilo que a gente faz é reconhecida pelo Ministério da Educação. Este é o nosso posicionamento, é assim que nós trabalhamos, é assim que a gente se comunica com você. E aí, qual é o seu posicionamento? Como que você se diferencia como profissional? Qual é o diferencial da sua marca? Pense, reflita, decida e, claro, compartilhe conosco. Posicionamento #material extra. Como você embala esse seu posicionamento? Temos aqui, o link está aqui embaixo, pessoal, sobre 4 estratégias de design de produto que ajudam no posicionamento. Primeiro, que a qualidade tem que estar em primeiro lugar. Uma boa embalagem deve prezar por um projeto que ofereça resistência, durabilidade e seja agradável para o cliente, sem atrapalhar a experiência do usuário. Então a qualidade tem que ser percebida, mas sem atrapalhar o cara. Ele tem que saber e conseguir usar o produto. Segunda estratégia, atender às demandas do consumidor. Não adianta eu fazer a caneca perfeita, a caneca mais maravilhosa do mundo, se o meu consumidor não quer. Se não é isso que ele está procurando. Então eu preciso fazer com que o meu consumidor compreenda o meu produto e queira o meu produto. Terceiro, relação entre a embalagem e o conteúdo. Designers foram rápidos ao perceber que embalagens que demonstravam personalidade e relação com o conteúdo
com o conteúdo que envolviam, chamavam mais atenção do comprador, resultando em maiores conversões e, claro, taxa de luxo. Se eu produzo algo e eu escondo esse produto em uma embalagem que não tem nada a ver com o meu produto, como é que o meu cliente vai saber se aquele produto é de qualidade? De repente ele não sabe nem o que ele está comprando. Então, quando a gente associa uma embalagem ao produto interno, ovos de Páscoa, por exemplo, é uma estratégia super interessante. Ou uva passa. Eu adoro uva passa. As embalagens agora, elas trazem um espaço transparente para que a gente possa enxergar o produto. Então eu caracterizo, é isso que eu estou vendendo. Você está enxergando o produto ainda que ele esteja embalado. Isso é inteligente. E quarto, personalização e interação por meio de design de produto. Uma embalagem diferenciada não pode ser inerte, nem tampouco fria. Há uma vasta gama de possibilidades adicionais a serem exploradas para atrair o cliente. Outro case da Coca-Cola são as latinhas personalizadas com os nomes próprios. Galera, todo mundo quis. Eu quis muito aquela latinha da Coca-Cola com o meu nome. Foi difícil de achar. Eu tenho, não fui eu que achei, mas eu ganhei de presente a latinha com o meu nome e, pasmem, ela está em casa ainda com todo o líquido dentro. Está lá na minha estante, sem beber. Então veja como coisas simples dizem ou diferenciam você, dizem o seu posicionamento e te colocam num patamar superior diante deste mercado. Professor, quero saber mais sobre posicionamento. Além de você poder consultar o nosso material, nós temos aqui um outro vídeo como sugestão. Este vídeo traz, pela Bruna, fala um pouco sobre esse posicionamento, fala um pouco sobre o que é e como desenvolver algumas estratégias de posicionamento. Então, hashtag fica a dica, o link está aqui para que vocês possam consumir esse vídeo mais tarde. Primeiro, o bate-papo aqui é entre você e eu. Era uma vez empresas que se posicionaram, quer dizer, elas criaram características e se colocaram diante do mercado. Elas desceram do muro, disseram a que vieram. Porém, com o passar do tempo, elas precisaram se reposicionar. Ou por perceberem que sua marca estava entrando em decadência, ou por perceber que a marca não estava atingindo mais os consumidores como atingiu antigamente, e elas pararam, refletiram, pensaram, vamos mudar, vamos nos reposicionar para melhor aceitação, para alcançar novos mercados e para ter mais notoriedade. Eu trouxe 2 exemplos para vocês. O primeiro é do Boticário. Todos nós somos do tempo em que o Boticário era verde. A marca Boticário era escrita dessa forma, em verde. Tudo por quê? Porque tem relação com a natureza, com a preservação ambiental, que faz parte dos valores, da missão do Boticário. Porém, eles quiseram mudar, eles quiseram se reposicionar e fizeram isso caracterizando a sua logomarca. Por quê? Eles saíram do tradicional verde. Entraram acho que desde 2015, quando fizeram aquela propaganda do desodorante, aliás, do perfume, que agora eu não vou me lembrar o nome, mas que poderia ser utilizado, era um perfume unissex. E então fizeram a propaganda da campanha do Dia dos Namorados, em que pessoas de gêneros diferentes tinham relações. Pessoas heterossexuais, pessoas homossexuais e casais com idades diferentes. Desde então, o Boticário vem se posicionando como uma empresa de diversidade, que trabalha com a diversidade. E talvez essa tradução tenha vindo com um reposicionamento da marca, onde eles saíram do tradicional do verde e trabalham com cores diferentes. Aqui eu trago a cor sólida, mas se você já comprou um produto Boticário recentemente, percebeu que as embalagens estão coloridas e que a marca Boticário aparece também de diversas cores. Se reposicionaram para dizer que somos a favor da diversidade. Uma outra marca que também mudou foi a logomarca da Rede Globo. Nós temos aqui a trajetória desde 1965 e a evolução desse símbolo da televisão brasileira, que desde 2014 está sendo apresentado pelo modelo branco, que é o modelo clean, um modelo que parece ser mais limpo, e que traduz também essa modernidade, traduz essa contemporaneidade. Sobretudo, e aí é uma visão minha, os iPhones, por exemplo, são brancos. Ah, mas tem de outras cores, mas
Saiu, principalmente nessa época e anterior a isso, celulares brancos, diferenciados, com um tom de limpeza, com um tom de suavidade. Eu penso que a relação da Rede Globo ter mudado sua logomarca tenha um paralelo com isso. Quiseram ter um ar mais moderno, um ar online, um high touch, além de um high tech. E aí, como eu sou muito querido, eu sou muito bonzinho, eu trago outras dicas para que você possa, além de aprender a se posicionar, aprender a se reposicionar, também em 4 etapas. Primeiro, você tem que entender, decidir, transmitir e acompanhar os seus clientes. É necessário que nós tenhamos esse acompanhamento, é necessário que nós tenhamos um acompanhamento da percepção da nossa marca. Como nós somos vistos, como a nossa marca é vista. Está dando certo? Está fazendo sucesso? Então monitorar sempre. Porém, de repente, nós precisamos nos reinventar. Nós precisamos renascer das cinzas igual Fênix. Vamos trabalhar então com uma nova identidade. Essa nova identidade pode ser traduzida em novos valores da empresa, em novas formas de trabalho, no aspecto visual, como a gente viu da Rede Globo e do Boticário, na forma de relacionamento com o cliente e nas campanhas de marketing. Então, a gente tem uma relação com o mercado. Trabalhamos com uma nova identidade para atuar neste novo mercado. E ainda, a gente sai de uma identidade, como opção, né? A gente sai de uma identidade antiga que de repente está horrível ou desatualizada, como diz a figura, e parte para uma nova identidade, que pode ser clássica, já que se a gente atua num posicionamento com clientes clássicos, ou com uma identidade mais moderna, diferente, atuando na diversidade do mundo, na diversidade das percepções, gostos e preferências dos consumidores. Professor, quero saber mais sobre isso. O link está aqui para vocês no mundo do marketing. Apreciem também sem moderação. E uma outra dica que eu preciso passar para você, além de você se posicionar, é escolher vantagens competitivas. Pessoal, pensem, reflitam sobre quais ou quantas diferenças você quer ou você vai promover enquanto marca, enquanto um profissional de design. É necessário projetar uma imagem e um valor na mente dos consumidores. Nós não acabamos de entender que o posicionamento é criar esse diferencial na mente do cliente, que o professor Victor Biazon se diferenciou ou procurou se diferenciar para ganhar um espaço nesse seu coraçãozinho, nessa sua mente de estudante e de profissional? Então eu preciso escolher quais vantagens eu vou utilizar para me diferenciar. Que talento eu vou utilizar para me diferenciar dos demais profissionais? O que eu tenho que me distingue, que me diferencia, que me coloca em uma posição diferente? O que eu devo me comunicar? Aliás, o que eu devo comunicar aos demais? Como eu devo me comunicar com os consumidores? Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Por exemplo, aqui, para a galera de Minas Gerais, já reconheceu a igreja que fica lá na Lagoa. Ela tem um design diferenciado, tanto nas suas formas quanto na sua cor. É uma obra linda, é um lugar maravilhoso. E o profissional, o design que projetou, certamente imprimiu as suas curvas, as suas qualidades, o seu diferencial. Temos aqui um banco. Eu vou trabalhar com um banco, professor. Esse vai ser o meu foco. Serei um designer de produtos de diferentes bancos, reciclados ou sustentáveis. Temos aqui um bom exemplo. Trabalhar com a reciclagem, trabalhar com a sustentabilidade é uma vantagem que você pode ter. É um posicionamento que você pode colocar. É um diferencial teu. Então eu faço inúmeros tipos de bancos, de inúmeros formatos, inúmeros modelos, mas sempre trabalhando com um material reaproveitado. É um posicionamento e é um diferencial. E aí, novamente, eu trago o livro do Pequeno Príncipe como um exemplo. Eu coloco aqui, não basta ler. Eu tenho que proporcionar uma experiência. Então não basta eu ser um bom pai, um bom tio, um bom amigo, um bom responsável para uma criança, de ler para ela desde a sua infância. Eu preciso chamar a atenção dela. A história do Pequeno Príncipe, para quem conhece, é maravilhosa. Mas será que uma criança vai se encantar
Se ela vai parar para prestar atenção se um livro, se um produto for simples? Eu preciso aprender a proporcionar produtos com diferenciais. Livros, tem um monte por aí, mas livros que tragam a história e que tragam características, que tragam os personagens, como eu disse, saltando no seu rosto, nem todos têm. Então, olha a experiência de leitura que eu posso proporcionar para uma criança quando eu trago um livro dessa forma, quando eu trago um livro que interage comigo. É muito bonito, é muito diferente. Eu proporciono uma experiência de consumo diferente. Então não é um simples livro, é uma vantagem competitiva. Eu fabrico livros, mas não são quaisquer livros, são os livros, são os livros que todas as crianças vão querer ter na sua prateleira. Você daria isso para o seu filho? Você teria um desses aí na sua casa, no seu escritório, na sua biblioteca? Sim, certamente que sim, porque a leitura é interessante e essa leitura, essa experiência com um livro diferente também. E aí, partimos aí para o fim do nosso bate-papo, falando em posicionamento. Qual é o posicionamento que está comunicado aqui nesta figura? Talvez todos vocês conheçam o produto Total Shape, que é aquele produto que você coloca no seu abdômen e aí você não tem que fazer abdominal. Na comunicação, nos vídeos, nas propagandas desse produto, ele diz isso, você não precisa fazer. Os choques que são dados ali nos seus músculos fazem todo o trabalho por você. Não só no abdômen, no braço, na perna, no glúteo, enfim. Tonifique seu abdômen sem uma gota de suor. Por isso eu te pergunto, qual é o posicionamento que está comunicado aqui? Dentro daqueles atributos, benefícios, usuários, que posicionamento você acha que está comunicado aqui? Hashtag, compartilhe, abre um fórum lá na sala do café e escreva pra gente. Diga o que você acha, qual é a sua opinião, qual é o posicionamento que está comunicado aqui. E a nossa aula vai ficando por aqui. Game over. Galera, foi realmente um prazer trabalhar com vocês. Essa disciplina de fundamentos de marketing é algo prazeroso para mim falar disso, prazeroso para mim falar dessa disciplina, desse conteúdo, sobretudo para vocês, futuros profissionais de design. Eu espero que a gente possa manter uma comunicação, manter um contato, até porque eu quero saber do portfólio de vocês, quero saber do resultado do desafio do Prof. Biazon que vocês estão desenvolvendo. Além de colocar na sala do café, poste nas suas mídias sociais, me marca lá, me encontre nas mídias sociais. A gente tem um canal no YouTube, a gente pode postar vídeos para que vocês possam continuar aprendendo, continuar consumindo esse conteúdo. Temos Facebook, temos LinkedIn, temos Instagram, procura lá victor.biazon e vamos continuar essa conversa. A gente se encontra nas mídias digitais. O nosso conteúdo de aula pode ser que finalize aqui, mas o nosso contato e a nossa interação e o nosso aprendizado, esse não deve acabar nunca. Eu quero aprender muito com vocês e espero poder continuar contribuindo com o aprimoramento e o lapidar dessa carreira brilhante que eu sei que está nascendo aqui. Então, eu fico por aqui desejando sorte, sucesso, boas provas, bons resultados e que você possa se colocar no mercado como um profissional diferenciado, como um profissional que se posicionou sabendo o que faz, para quem faz, como faz e também sabendo do seu valor. Ok? Foi um prazer, a gente se encontra por aí, grande abraço, fui!